Olá, seja muito bem-vindo ao curso Livre Teologia Alimento Sólido, módulo Seitas e Heresias. Nós vamos falar hoje especificamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou Adventismo. Esses adventistas, eles são muito conhecidos e muito ativos em obras assistenciais. Investem bastante em programas sociais, mantêm hospitais, mantêm casas de repouso, mantêm casas de recuperação. E por causa disso, muitos veem os adventistas como uma igreja cristã igual às outras, com uma única diferença básica que seria a guarda do sábado. Eles são sabatistas. No entanto, quando nós olhamos de uma maneira um pouco mais atenta para o adventismo, nós vamos perceber que ela não pode ser considerada uma igreja protestante, cristã protestante de maneira nenhuma, porque eles misturam muitas falsas doutrinas, muitas coisas que estão desalinhadas com a palavra, a verdades bíblicas, e isso torna inviável, impossível de se considerar essa vertente religiosa como de fato uma religião. Nós a colocamos na categoria de seita. Nós não podemos de maneira nenhuma aferir movimento religioso, nenhum tipo de movimento religioso, pelas suas obras filantrópicas ou pela sua camada teológica fina, bem superficial, pelo pouco de verdade que há nela. Porque senão nós podemos considerar outras seitas também dessa maneira, também considerá-los como religião. O catolicismo romano, o espiritismo kardecistas, até porque essas vertentes religiosas que eu acabei de citar, elas são às vezes até mais fortes em assistencialismo, em cuidar dessa filantropia, do que propriamente o adventismo. Então não dá para nós colocarmos os adventistas como uma igreja cristã como as outras, uma igreja cristã protestante como as outras. Nesse estudo especificamente, nós vamos dar atenção a alguns pontos que diferem o adventismo das denominações evangélicas, das denominações verdadeiramente cristãs. Nós não vamos estudar pontos como trindade, inferno, aniquilação, porque nós já estudamos isso em outros momentos. Nós vamos tratar mais agora da questão das diferenças entre a igreja de fato evangélica, a igreja de fato cristã e os adventistas do sétimo dia. Isso é um ponto que pega muito porque eles são muito ativos nesse sentido, são muito confundidos nesse sentido. Então vamos lá. Quero falar um pouco de história com você. O adventismo ele nasce então através de um homem chamado William Miller ou Guilherme Miller, dependendo da abordagem que for usado no estudo, você vai ver Guilherme Miller ou William Miller. Esse nome do William Miller, até hoje, ele é reverenciado, ele é considerado o fundador e o profeta dessa religião. Nesse tempo que ele funda a seita, ainda ela não era conhecida como adventistas do sétimo dia, não era como igreja adventista do sétimo dia. Eles não, o William Miller não observava o sábado como dia de descanso e então ela não era considerada, não era chamada dessa maneira, era chamada de movimento millerista, por causa de Miller. Ele nasceu em Pittsfield, no Massachusetts, nos Estados Unidos, e faleceu no ano de 1849. Sua família era uma família batista, de origem batista. Ele era um pregador, considerado um pregador leigo, que é o pregador que não fez nenhum tipo de seminário teológico para que pudesse ser formado em teologia, não era teólogo, ele era leigo, e ele era dedicado a assuntos escatológicos, assuntos apocalípticos. Ele começou a estudar a Bíblia, ele começa a estudar a Bíblia sempre enfatizando a volta ou o advento de Jesus. O maior problema de Miller acontece quando ele tenta marcar, ele de fato ele marca a volta de Jesus para 1843. Esse movimento, ele tem um texto de Daniel, ele se baseia nesse texto de Daniel, que diz assim, Daniel 8, versículo 13 e 14, eu quero ler para você. Diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo, àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse:
até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O que William Miller entendeu? William Miller entendeu que esse seria o número que marcaria, esse seria o tempo que marcaria a volta de Jesus. Que 2.300 tardes e noites seriam referentes a, que seria um dia, para o judeu é um dia, da tarde de um dia até amanhã do outro um dia. Ele imaginou, ele concluiu que isso seria, essas tardes e noites seriam anos. Baseado no texto de Ezequiel 4:6, que diz o seguinte, e quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá, 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, portanto, o teu rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Então ele pega esse texto também, pega um outro texto de Números, e chega à conclusão que essas 2.300 tardes e noites eram 2.300 anos. Ele abate, ou ele subtrai desse número 457 anos, que foi quando Esdras vem para Jerusalém, chega em Jerusalém para reconstruir o templo, foi 457 anos antes de Cristo, e chega ao número, ou à data de 1843. Ali entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. Obviamente isso não aconteceu, Jesus não voltou aí. Então o que eles fazem? Eles voltam de novo a estudar, ele reúne lá os seus seguidores e começa de novo a estudar para tentar entender aonde eles erraram nos cálculos. E chegam à conclusão que de fato eles teriam errado no cálculo e que Jesus de fato voltaria no outono de 1844, no dia 22/10/1844. Como isso não ocorreu, e muito foi movimentado nesse sentido, outras denominações estavam envolvidas nisso, pessoas estavam esperando, pessoas venderam seus bens, foi de fato uma expectativa muito grande para esse dia, e isso de fato não ocorreu. Então esse dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. Isso se você procurar, inclusive nos livros de história da igreja, de história, você vai ver isso, essas coisas acontecendo, você vai ver esse fato registrado lá, o dia do grande desapontamento. Devido a esse problema que foi gerado pela falsa previsão, ele foi obrigado então a fugir, a sair da cidade, a ir embora. A multidão estava enfurecida atrás dele e ele teve então que se isolar. Foi embora, voltou atrás naquela previsão dele, assumiu que tinha errado, desistiu dessa nova religião, desistiu dessa nova seita que ele estava fundando e voltou então para a Igreja Batista, e ali ele permaneceu como um cristão verdadeiro, fervoroso, até o final da sua vida, morreu ali. Porém, após a morte de Miller, ou após a saída de Miller, melhor dizendo, se levantam outros líderes, como Hiram Edson, que deu a interpretação diferente da profecia de Miller dessa purificação do templo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Então ele diz que essa purificação do templo não era uma purificação no templo, no santuário terrestre, sim, no santuário celestial. Daqui a pouco vamos aprofundar um pouco mais nisso. Depois surge também Joseph Bates, que instituiu a guarda do sábado, também vamos falar da guarda do sábado daqui a pouco, e finalmente Ellen White, cujos escritos são considerados pelos adventistas não canônicos, porém inspirados por Deus no mesmo grau, no mesmo peso do que as escrituras sagradas. Não canônicos porque não estão na Bíblia, mas com o mesmo peso, a mesma relevância, a mesma importância, o mesmo grau de verdade das escrituras sagradas. O livro mais conhecido da Ellen White é o chamado livro O Grande Conflito, mas ela tem outras obras, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo e O Desejado de Todas as Nações, entre outros livros aí. E
os adventistas, eles, além da Bíblia, eles aceitam os livros dela como inspirados por Deus e fonte de verdade. Olha que sério isso. A revista Adventista, para você ter uma ideia, declara, assim, sem nenhum pudor, ela declara o seguinte, vou ler a citação para você. Diz assim: negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Isso está escrito na edição de fevereiro de 1984 dessa revista adventista. Vamos falar um pouquinho sobre o adventismo, do racismo. Eu quero ler uma citação da Ellen White que foi feito no Mensagens Escolhidas, que é uma outra publicação dela, que diz o seguinte, abre aspas: mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a raça preta. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. E ela segue dizendo: não têm o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que os sujeitariam a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais, que lhes deram essa herança para toda a vida. Note que aqui ela está escrevendo, ela está deixando bem claro alguns pontos. Primeiro ponto aqui é que estar em desvantagens, que ser negro é estar em desvantagem em relação aos brancos, colocando-os numa posição aí inferior, dizendo também que eles estão carregando um patrimônio hereditário inferior aos brancos. Está dizendo também que que ser negro é viver uma vida de humilhação. Está dizendo que casar-se com um negro vai amargurar os filhos pela cor da sua pele. E por último, ela está dizendo que que ser negro é ter que viver proibido de se relacionar com um parceiro ou com uma parceira branca. Note aqui o nível, o grau do racismo da Ellen White. Obviamente a palavra não nos diz isso. O fato de ser negro na palavra, ele sempre foi muito respeitado por Deus. Vamos ver alguns exemplos aí que nós vemos na Bíblia, como lá em Marcos 15, 21. Vamos ler o texto, que diz o seguinte, o texto, falando a respeito de Simão, o Cirineu, aquele que ajuda Jesus a carregar a cruz dele no momento do Calvário. Diz assim: e constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a quem levasse a cruz. Esse mesmo Simão, ele é identificado em Atos 13, pelo sobrenome de Níger, que significa negro. Então esse Simão era negro, e ele ajuda então a Jesus a carregar a cruz no momento do Calvário. Também lá no texto de Jeremias 38, quando Jeremias agonizava depois de ter sido jogado no poço, vem um etíope chamado Ebed-Meleque, intervém com o rei, conversa com o rei permite que ele vá lá, e mais algumas pessoas vão lá e salvam o profeta Jeremias do fosso que ele estava sendo jogado ali. Você pode ler isso em Jeremias 38. Também a palavra de Deus também nos fala da rainha de Sabá, que também era negra e que também foi inclusive elogiada pelo Senhor por sua sabedoria. Você vai ouvir o texto dela em primeiro livro de Reis 10 e em Mateus 12, 42. Então, nós vemos aqui que Deus não faz distinção de raça de maneira alguma. O que faz distinção para Deus é aqueles que creem e aqueles que não creem. Nós vemos isso no texto de 1 de Coríntios 12, primeira carta aos Coríntios 12, versículo 13, que diz o seguinte, quero ler com vocês o texto, que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer
Gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido do mesmo Espírito. Então note que aqui Deus não faz distinção de raça de maneira alguma. De maneira alguma, todos nós somos iguais perante Deus. O que nos difere é crermos ou não crermos. Então precisamos nos atentar a essa particularidade do adventismo. Profecias. Ellen White, como a principal profetisa deles, ela fez inclusive algumas previsões, algumas profecias acerca de guerras. Por exemplo, ela profetizou sobre a guerra o seguinte, abre aspas, quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão seu próprio interesse em acudir, haverá guerra geral e confusão geral. Esse texto está em Testimony for the Church, volume 1, citado no livro Sutilezas do Erro, também um livro dela. Então ela usa palavras aqui, ó, quando, né, e haverá. Ou seja, que no futuro a Inglaterra declararia guerra com as outras nações e as outras nações se envolveriam. Isso obviamente não acontece, não tem nenhum registro na história do envolvimento de outras nações na guerra. Taxativamente, profecia falsa. Outro que fez uma profecia muito parecida foi o Joseph Smith, fundador e principal profeta do mormonismo. Também que os Estados Unidos se dividiriam em Estados Unidos do Sul e Estados Unidos do Norte, e aqueles pediriam então auxílio às outras nações, como a Grã-Bretanha e tal, pediriam auxílio também a outras nações além da Grã-Bretanha, além da Inglaterra. E as guerras se espalhariam então por todas as nações. Também não aconteceu, também essa profecia não se cumpriu. Então, nota-se que Ellen White e Joseph Smith estão aí na mesma categoria de falsos profetas. Por que nós dizemos isso? Porque as suas profecias não se cumpriram. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Também tem um texto de 1 de João, que eu quero ler com você. 1 de João, capítulo 4, versículo de 1 a 3, vai dizer assim, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito, que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então note que aqui a Bíblia é muito clara e muito até agressiva com relação a falsos profetas. Vamos entender então uma outra doutrina que Ellen White defendeu, que posteriormente precisou inclusive ser mudada pelos seus seguidores. Ela assegura que a porta da graça se fechou. A porta da graça se fechou. Segundo ela recebeu uma revelação de Deus que a porta da graça se fechou em 1844 e ninguém mais encontraria salvação após essa data. Mas olha no que isso implica, olha no que isso implicou. Como é que eles iam fazer para obter novos membros, para agregar novos membros a essa seita, se todos que foram salvos teriam sido salvos antes de 1844, porque a porta da graça teria se fechado nesse ano. Então, visto que isso torna impossível de você adquirir novos membros, eles foram obrigados a rever os sucessores de Ellen White, aqueles que vieram posteriormente a Ellen White, precisaram rever isso e então mudaram essa perspectiva, mudaram essa doutrina da igreja, para que eles não pudessem então, não barrassem então o crescimento da igreja ali.
Com relação à volta de Cristo. A volta de Cristo, por conta da catástrofe de 1844, o dia do grande desapontamento, onde Miller reconhece então ter cometido um erro de marcar essa data da volta, Ellen White, ela aproveita esse momento e com uma sutileza tremenda, ela procura dar uma nova explicação, dizendo que, segundo a sua própria interpretação, o santuário de Daniel, aquele dito em Daniel 8, 13 e 14, ele está no céu e não na terra. E por isso os homens não puderam ver Jesus indo restaurar o santuário. Olha que saída. E um abismo chama outro abismo, obviamente. A partir de então, ela então passa a ensinar que Jesus veio para este santuário purificá-lo e ainda o está fazendo, e que só depois disso voltará para que todo olho veja. Esse processo é conhecido no Adventismo como o juízo investigativo. O que é esse juízo investigativo? O que nós vemos nesse juízo investigativo? Na verdade, eu vou ler para vocês, isso é a fonte dela, ok? Isso é a fonte do próprio Adventismo, que diz o seguinte, ela dizendo: Deus mostrou-me o seguinte, 1 ano atrás, nesse mesmo mês, eu vi um trono e sobre ele assentado o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Vi o Pai erguer-se do trono e em uma carruagem de fogo entrar no Santíssimo dentro do véu e assentar-se. E vi o carro de nuvens com rodas como chamas de fogo, anjos estavam ao seu redor de toda a carruagem. Anjos estavam ao redor de toda a carruagem, e vir onde estava Jesus. E ele entrou no carro e foi conduzido para o Santíssimo, onde o Pai estava sentado. Isso aqui é uma publicação dela também. Então, isso é feito, em outras publicações também ela disse a mesma coisa. Mas, segundo ela, Jesus entrou no Santíssimo Lugar, no tabernáculo celestial, e está lá até hoje, fazendo expiação pelos pecados daqueles que hão de se salvar. Então, olha como isso muda tudo para a doutrina de salvação. Então, se Jesus está fazendo isso até hoje, e só depois disso vai voltar, implica que o sacrifício da cruz foi insuficiente. Ele não terminou a obra. Ele está fazendo ainda essa obra. Ele ainda está terminando essa obra. Segundo uma citação dela no livro Patriarcas e Profetas, na página 357, eu quero ler para você o que ela mesma diz. Abre aspas. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo em que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação. Então, qual que é o grande erro aqui? Jesus ainda não foi suficiente. O sacrifício de Jesus foi insuficiente. Esses pecados ainda estariam guardados dentro do santuário, certo? Para que Jesus então pudesse ir fazendo essa expiação. E o que a Bíblia nos diz disso? Zacarias 3:9 diz o seguinte: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Jeremias 3:9. Então, o que Deus está dizendo aqui? Ele está nos prometendo tirar a iniquidade da humanidade em um dia. Um único dia. Hebreus 10, do 10 ao 18, é um texto um pouco longo, mas eu quero ler com você, que é importante. Diz o seguinte: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez,
E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, se referindo a Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra do Pai. Onde está Jesus? Nesse momento, depois de ter tirado uma única vez o pecado do mundo, ele está onde? Ele está assentado à destra de Deus. E aí continua, não bastasse, continua. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos estejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nolo testifica. Porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Ele acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde está a remissão destes? Não há mais oblação pelos pecados. Não há mais sacrifício, não há mais obra a ser feita pelos pecados. Jesus fez uma obra, uma exclusiva obra e definitiva, derradeira. Não há mais sacrifício a serem feitos, não há mais expiação a ser feita. A expiação final já foi feita. O sacrifício de Jesus foi então suficiente para que Deus nos perdoasse e, além do mais, como diz o texto de Hebreus, esquecesse de todos os nossos pecados. Entende? Mais um texto para nós testificarmos isso, para nós embasarmos isso. Isaías, esse texto é bem conhecido, Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 6, diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, na cruz, como diz o texto de Isaías, na cruz, tudo foi resolvido, tudo foi consumado. Tetelestai, está consumado, na cruz foi resolvido para aquele que nele crê. Essa é a verdade bíblica e não a verdade de Jesus, e não a teoria que Jesus está ainda no santuário fazendo expiação pelos pecados daqueles que hão de se salvar. Também tem algo bem interessante que eles ensinam, que é a dos dois bodes. Essa é provavelmente a doutrina mais herética dos adventistas. E o aspecto pelo qual nós não podemos considerá-los como irmãos em Cristo. Qual que é a base bíblica que eles usam, fazendo uma falsa interpretação para essa questão? Levítico 16, do 22 ao 26. Eu quero ler para que você possa estar bem contextualizado. Diz o texto: assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Levítico 16, 22 a 26. O que está dizendo esse texto? Quando eles faziam a expiação dos pecados, eles pegavam dois bodes. Um bode expiatório e um bode emissário. O bode emissário era colocado como se os pecados
fossem colocados sobre ele. Esse bode era levado para o deserto, solto no deserto. Ele era ia embora no deserto. Aqui eles interpretam que o bode imolado, e esse é o erro de interpretação, que o bode imolado representa Jesus e o bode emissário representa o diabo. Eles pregam que todos os nossos pecados são lançados sobre o diabo e carregados por Satanás, que será então destruído expiando todos os nossos pecados. Olha que sério isso. Ou seja, na expiação dos nossos pecados há uma fração, há uma parte que é feita por Satanás. E dizer que Cristo tomará os nossos pecados no santuário celestial no final do juízo investigativo e os lançará sobre Satanás, como é o que eles ensinam, é o mesmo que afirmar que o seu sacrifício na cruz, para remover os nossos pecados, para tirar os nossos pecados, não foi de fato eficaz. Se Cristo vai lançar os nossos pecados, aqueles pecados que ele está fazendo a investigação lá no santuário celestial, vai lançar os nossos pecados sobre Satanás, por que ele sofreu na cruz? E o outro lado, e se por outro lado, Jesus levou os nossos pecados na cruz, como de fato ele fez, por que Satanás vai sofrer por eles? Você entende como que é totalmente herética essa doutrina? Duas doutrinas, duas heresias básicas aqui. Primeiro, Satanás leva sobre si os pecados dos salvos. Isaías 53, nós acabamos de ler que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele levou. Então, mesmo que comparar Jesus com Satanás. E a segunda é que Satanás será totalmente aniquilado. Nós já vimos, já estudamos isso. Que em Apocalipse ele vai para o inferno, junto com o falso profeta, junto com os incrédulos, junto com a besta, ali na inauguração do inferno. Então, a gente precisa entender que aqui, nesse texto, o que de fato está dizendo, o que de fato está ensinando esse texto, é que os dois bodes são uma oferta pelo pecado. Os dois bodes são ofertas pelo pecado. E é uma dupla representação de Cristo. Os dois bodes representam as duas faces da obediência de Jesus. Uma, o bode imolado, que representa a expiação dos pecados, e a outra, o bode emissário, que representa a remoção completa dos pecados. Vamos ler um texto que está em Colossenses 2, versículo 13 ao versículo 15. E vai dizer o seguinte, o texto: E quando vós estáveis mortos dos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado toda a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, as expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Não teve participação de ninguém aqui. Ele encravou na cruz. Toda a obra é dele. Não tem obra partilhada com Satanás aqui. Note que é uma heresia tremenda isso. É uma heresia, desfaz toda a obra de Cristo e coloca como coparticipante da nossa salvação o próprio Satanás. Eu falei que a gente falaria sobre a guarda do sábado, eu quero aprofundar um pouquinho a respeito disso. A guarda do sábado, que é o fato de santificar o sábado ao Senhor, eu quero ler aqui apenas um trecho do livro Testemunhos Seletos que diz o seguinte, uma frase apenas, que diz assim: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Vou repetir. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Isso está no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 22. Esse livro de Ellen White. Quando os adventistas dizem que a guarda do sábado ela é indispensável para a salvação,
não é porque eles estejam baseados, fundamentados em bases bíblicas para isso, sobre lei e tudo mais, mas sim nos escritos da própria Ellen White. Ela também declara que a guarda do sábado constitui o selo de Deus. Eu quero ler, inclusive, aqui o que ela diz aqui, porque constitui para ela, na visão dela, o selo de Deus entre o próprio Deus e o seu povo nos dias atuais. Abre aspas, citação dela. Que é, pois, a mudança do sábado, senão sinal da autoridade da igreja de Roma, a marca da besta. Então o que ela está dizendo aqui? Primeiro, ela está dizendo o seguinte, que mudar a guarda do sábado para o domingo, aqui essa mudança aqui, ela está dizendo disso, é uma marca da autoridade de Roma, ao que eles enxergam de a marca da besta. E continua, o selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado. Está escrito no Grande Conflito, no livro Grande Conflito, na edição de 1992, na página 267 a 269. Como é que nós podemos entender isso, né? Primeiro que é o seguinte, fica claro que é real a diferença ou a total discordância entre nós evangélicos de fato, nós cristãos protestantes de fato e os adventistas. E não é o fato apenas da guarda do sábado que nos difere, mas o porquê se guarda o sábado. Porque para eles é salvatória a guarda do sábado. É necessária para a salvação. Ou seja, ela vai determinar se nós somos marcados pela besta, não guardando o sábado, ou somos de fato cristãos verdadeiros, salvos porque guardamos o sábado. Entende como é sério? É muito mais profundo do que simplesmente guardar o sábado. Para nós é uma questão irrelevante guardar o sábado ou guardar o domingo. Mas para eles não. Para eles é uma questão de salvação. E eu digo que para nós é irrelevante porque em Romanos 14,6, lembrando que o Romanos ele carrega para nós cristãos, sobretudo protestantes, sobretudo reformados, que carrega para nós grande parte da doutrina da igreja. E eu quero ler com você Romanos 14, do versículo 5 e versículo 6. Diz assim, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz, caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não o come e dá graças a Deus. Romanos 14, 5 e 6. Note que para nós não temos problema em guardar o sábado ou guardar o domingo. Nós temos problema por que você guarda o sábado. Por que o adventista guarda o sábado? Ele guarda porque entende que é um fator de salvação. Nós entendemos que é um fator, como o próprio Romano diz, aquele que faz questão de guardar o sábado, que faça isso, para a glória, que Deus seja louvado com isso, mas não faz diferença para ele sim. Por que nós guardamos o sábado? Bases bíblicas para isso. Primeiro, quero ler para vocês alguns textos aqui. Primeiro ponto é que o sábado faz parte da velha aliança de Deus com Israel. Vamos lá. Quero ler com você Efésios 2, capítulo 14, versículo 14 a 16. Diz assim, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2,14. Então ele está dizendo o seguinte, escuta, Jesus uniu os dois povos, Jesus tornou esses dois povos na igreja,
Jesus não trata com uma nação mais, Jesus trata com a igreja agora. Então nós estamos hoje no advento, no momento da igreja. Jesus está tratando com a igreja e não mais com o povo de Israel. Essa era uma aliança feita com Israel. Quero ler um outro texto de Hebreus 8 com você. Mas agora, em relação à aliança, ele diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Que aliança ele está falando aqui? A aliança da graça, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ele está dizendo o seguinte: se a primeira aliança, a aliança da lei, fosse perfeita, se fosse irrepreensível, não seria necessário buscar uma aliança, uma nova aliança, uma segunda aliança. Isso está em Hebreus 8, do versículo 6, versículo 7. E quero ler também o versículo 10, que diz o seguinte: porque esta é a aliança que diz, porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por seu Deus, e eles serão por meu povo. Ele está renovando a aliança aqui. E no versículo 13 ele diz o seguinte, no mesmo capítulo diz o seguinte: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8:13. Note que aqui ele está falando de duas alianças diferentes: a aliança da lei, a aliança mosaica, a aliança que estava baseado em leis, e agora nós estamos falando da aliança da graça. E nós, na aliança da graça, não guardamos o sábado, não é necessário que se guarde o sábado. Não é uma coisa que é lei para nós, isso era para a aliança da lei de Deus com o povo de Israel. Um outro motivo, o segundo motivo que nós não guardamos o sábado, é porque antes de entregar a lei de Moisés, ele nunca ordenou para alguém que guardasse o sábado. Então, a ordenança veio, se isso era na lei, era algo da lei, para que fosse cumprida a lei, na aliança mosaica, na aliança da lei. Antes da aliança da lei não havia nenhuma ordenança a ninguém para que se guardasse o sábado. Então essa é mais uma evidência que isso era de fato elemento da aliança da lei, da aliança de Moisés, ou da aliança mosaica. Outro ponto, terceiro ponto aqui: não guardamos o sábado porque não existe nenhuma ordem para a igreja no Novo Testamento para que fizesse isso. Embora Jesus e seus discípulos guardassem, afinal de contas eles eram judeus e, sobretudo, para Jesus importava que ele cumprisse toda a lei, eles não poderiam fazer diferente disso sendo judeus. Mas para a igreja, como doutrina para a igreja, nos livros que são doutrinários para a igreja, não há nenhum mandamento, não há nenhuma ordem para a igreja do Novo Testamento para guardar o sábado. Vamos mais um pouquinho. Um quarto ponto. Porque no Concílio de Jerusalém, esse Concílio de Jerusalém foi uma reunião inicial na igreja, que eles reuniram as suas lideranças para abordar assuntos relativos aos gentios, aos não-judeus que estavam sendo convertidos à igreja, para saber se eles iam seguir as leis de Moisés, se eles iam circuncidar, se não iam circuncidar. Então os líderes da igreja cercam ali Tiago e tentam então convencer Tiago que os novos convertidos precisariam também se circuncidar. A respeito disso, nós vemos o texto. Antes disso, esse concílio de Jerusalém não pediu aos gentios que observassem o sábado judaico. E era o concílio que estava justamente tratando do comportamento dos gentios na então nova religião que surgia, que era o cristianismo. Em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29, a palavra de Deus nos diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor, aqui, eles falando aqui, os apóstolos falando aqui para os gentios, então, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. 2 pontos. Aí ele segue falando que coisas necessárias são essas. E ele diz o seguinte: que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais fazeis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Então, não há exigência nenhuma, e a exigência que ele tem aqui, ele lista abaixo, que são se abster de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, e que eles fariam então bem se eles evitassem ou se eles se abstessem dessa prática. Não tem nada nessa lista aqui que tenha relação com guarda de sábado ou coisas parecidas. Um outro ponto que nós não guardamos o sábado, porque segundo Paulo, as práticas legalistas da igreja, ou as práticas legalistas judaicas, melhor dizendo, elas podem afastar a igreja da graça de Deus. E ele diz isso em Gálatas, ele menciona, ou ele ratifica isso em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, do versículo 9 ao 11. Ele diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis vir? Está falando aqui, viu? Vocês estão voltando às práticas da lei, as práticas legalistas, conhecendo a Deus, ou antes ainda sendo conhecidos por Deus. E ele segue: guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado, deixa eu seguir aqui, que não haja trabalhado em vão para convosco. Está dizendo assim, vocês estão guardando data, guardando mês, guardando tempo, guardando um ano. Eu temo que eu não tenha trabalhado em vão com vocês. Creio que eu não tenha trabalhado em vão com vocês, que eu tenha os ensinado corretamente. E é isso que Paulo está dizendo aqui, estou parafraseando, obviamente. Né? Mas eu quero dizer que o próprio Paulo aqui, ele repreende aqueles que estão tentando voltar ainda aos rudimentos fracos, né? Ultrapassados da lei ou das práticas legalistas judaicas. Perceba que aqui é Paulo falando. Outro ponto pelo qual nós não guardamos o sábado, porque ele foi instituído em benefício do homem, e não instituído para que o homem o servisse. E eu vejo isso, nós vemos isso em Marcos 2, no capítulo 27, que diz o seguinte: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até do sábado, ou até do sábado é Senhor, dependendo da tradução. Note que aqui o Senhor é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. O sábado foi feito para o descanso do homem, e não o homem para servir ao sábado como algo sagrado. Entende? Ou como algo que inclusive fosse motivo de salvação ou de perdição. E último ponto aqui, a respeito da guarda do sábado, é que, embora Paulo ainda fosse às sinagogas ensinar aos sábados, ele ia no intuito de evangelizá-los, porque a sinagoga, os judeus se reuniam na sinagoga aos sábados, então ele ia lá para evangelizar, ele estava ali evangelizando, ele não estava congregando com eles, ele estava indo para evangelizá-los, ele não estava ali indo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, estava indo para evangelizar. Embora Paulo fosse às sinagogas aos sábados, a igreja também se reunia aos domingos, como o livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 6 e 7, diz: e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos lá 7 dias. E no primeiro dia da semana, que é domingo,
Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Também tem um texto de 1 de Coríntios 16:12 que diz o seguinte, 16:2, desculpe, o seguinte: no primeiro dia da semana, que é domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Note que aqui ele está falando de uma prática da igreja de se reunir, de partir o pão aos domingos, no primeiro dia da semana, não aos sábados. Então, percebe por que nós, por essa gama de motivos, nós entendemos que não devemos guardar o sábado, ou que não nesse sentido. Não temos problema com quem guarda o sábado, desde que entenda que não é uma questão de salvação. Não tem muito problema, mas precisa entender que isso não faz parte da salvação. Isso não é salvatório, não é uma condição. Uma outra característica da Igreja Adventista é a proibição de alguns alimentos. Então é uma marca registrada deles esse tipo de coisa. Então eles não comem carne de porco, eles dizem que foi Deus que proibiu isso. No período da lei, de fato, muitos alimentos eram proibidos. Deus proibiu, não faziam parte do cardápio dos judeus, mas por alguns motivos. Primeiro, porque os animais proibidos simbolizavam os povos gentios, aqueles que eram considerados por Deus como imundos. E nós sabemos também que, devido à condição local que eles viviam, eles teriam que se abster de alguns alimentos que poderiam trazer doenças, poderiam trazer enfermidades no meio do povo, que eles não tinham como tratar, como cuidar. Então era uma forma de proteção de Deus para que eles não se alimentassem de alimentos que pudessem trazer essas enfermidades. O erro aí, na verdade, está em dizer que o fato de alguém comer carne de porco está pecando contra Deus. Por quê? Porque nós vamos ver na Bíblia agora, em 1 de Timóteo 4, do 1 ao 5, que diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, perceba que o texto aqui, ele deixa muito claro que não é por causa dessas coisas, de entender que está pecando contra Deus. Não, Deus santificou, é santificado por Deus. Então, se você tiver que se abster por uma questão de saúde, ok, sem problema. O que nós não podemos é admitir que esse assunto tenha um sentido religioso, como se fosse uma prática contra a moral evangélica ou qualquer coisa do tipo, ou contra a palavra de Deus. Atos 10, do 10 ao 15, vai dizer algo interessantíssimo que eu quero que você acompanhe comigo. Vai dizer assim: tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu, e foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E a segunda vez, e aí vai assim. E o final termina assim: não faças imundo, não faças tu comum ao que Deus purificou.
Note que aqui Deus purificou, então nós não devemos fazer imundo aquele que Deus purificou, contrário à prática adventista. Também tem um outro texto, esse é um pouco maior, de Colossenses, que vai do 16 ao 23, Colossenses 2, 16 ao 23, que diz o seguinte, deixa eu só pegar o início do texto aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo que beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Essas coisas representavam alguém que viria, o Cristo que viria. Quando Cristo vem, eu não preciso daquilo que representa o Cristo, eu tenho o Cristo. Eu não preciso daquilo que o representa, daquilo que o tipifica, porque ele já veio, ele já teve a manifestação, ele já se manifestou no nosso meio. Então a sombra eu não preciso mais. Se eu tenho ser, eu não preciso da sombra. E ele continua dizendo: ninguém vos domine pelo seu bel prazer com pretexto de humilde culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado por juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, olha o que ele diz aqui, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ele está dizendo aqui que essas coisas são carnalidade, que tem aparência de coisas espirituais, de sabedoria, mas de fato são carnalidades. Então, meus irmãos, a questão aqui é que, diante disso tudo que foi exposto, diante disso tudo que nós colocamos aqui, é impossível que nós tenhamos, ou que nós consideremos a igreja adventista do sétimo dia como uma igreja de fato cristã protestante. Os pontos de divergência, não apenas de opiniões, mas divergências sobretudo doutrinárias bíblicas, fundamentais da Bíblia, são muito sérias, são muito evidentes. Então, elas também, ou os adventistas, ou a igreja adventista do sétimo dia, também é colocada na categoria de seita, também é considerada uma seita por conta disso. Nós temos hoje cantores que fazem inclusive sucesso no meio evangélico, que são adventistas. Muitas vezes temos amigos, conhecidos, parentesco com pessoas que são adventistas. O que nós temos que entender é que nós não podemos entendê-los como irmãos em Cristo. Não tem como nós entendê-los como irmãos em Cristo devido a essa discrepância, a esse desalinhamento com a palavra de Deus, a esse desalinhamento com a Escritura. O que nos torna irmãos em Cristo é professarmos o mesmo Evangelho, o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa fora disso, qualquer coisa fundamental, que seja fundamento de fé, que esteja desarraigado disso, desligado disso, que seja divergente disso, não nos torna irmãos em Cristo. Nós não podemos sequer saudá-los como irmãos. Ou seja, não podemos considerá-los como irmãos, recebê-los como irmãos. E eu vejo muitas vezes que nós, como verdadeiros cristãos, como cristãos protestantes, nós muitas vezes nos confundimos com isso e consideramos a Igreja Adventista do sétimo dia como irmãos em Cristo. E não o são. Não o são. Dito isso, termino minha aula de hoje. Nós estaremos na semana que vem
com o tema, ou na semana que vem, na próxima aula, melhor dizendo, nós estaremos com o texto, com o tema do Espiritismo, ainda dentro desse módulo de seitas e heresias. Convido você a participar também, convido você a não ficar de fora, a não perder a próxima aula. Faça aí as suas pesquisas, tem muito material na internet, tem muitos pregadores sérios, homens sérios, verdadeiros mestres ensinando a respeito, com muito mais propriedade do que eu, com muito mais profundidade do que eu, que vai te auxiliar muito no seu entendimento. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus, e nos vemos na próxima. Até lá!